porque a graça dele, a qual nós cantamos, também nos mostra que ela é preciosa. É o que faremos na tarde, noite. Agora vamos começar cantando que estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Embora Tu sejas o todo-poderoso Deus, ó Senhor, aquele que era e aquele que sempre será, Tu Te importas conosco e por isso podemos erguer as mãos em adoração a Ti. Receba, ó Deus, deve ser a nossa oração, as nossas vidas, que Te entregamos, quando a Ti nós louvamos. Vamos ficar em pé e cantar esta oração. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós, por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou e nos libertou. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós, por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou e nos libertou. Jesus nos libertou, nos libertou. Jesus nos libertou, nos libertou. Jesus nos libertou e nos alcançou e nos libertou. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aqui para oferecer as nossas vidas, declarar que Jesus é o Senhor, porque Ele um dia, por causa desse grande amor dele e do seu Pai, se entregou por nós e pôde permitir que o seu corpo fosse cravado
na cruz. E vamos cantar no estribilho o seguinte: levarei eu também a minha cruz, até trocá-la por uma coroa. Que cruz é esta que nós carregamos? Queria que você pensasse nisso. Não é, como diz a cultura popular, o sofrimento, a dor, alguma dificuldade que nós portemos. O que é então carregar a cruz? Transportemo-nos para aquele dia, talvez no ano 30, mês de abril, do lado de fora da cidade de Jerusalém, o corpo de Jesus foi levantado na cruz para nos atrair. Ali estava a nossa história sendo reescrita, a nossa história sendo redimida. Ali estava Deus se oferecendo de modo efetivo e claro a sua vida no lugar da nossa. Não dá para imaginar o que seria a nossa vida, a minha, a sua, o que seriam as nossas vidas sem a cruz de Jesus. Não podemos banalizar a cruz. Podemos até carregá-la no peito, nada há contra isso, nada de errado nisto. Mas isso não é carregar a cruz. Jesus disse que todo aquele que quisesse segui-lo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Eu quero deixar a pergunta, enquanto nós cantamos, que aquela cruz revelou vergonha e pavor. Tanto foi o pavor de Jesus que ele disse: Deus meu, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas a cruz é também, como o coro vai cantar, a glória dos céus. Na segunda linha da última estrofe, tem um conjunto de caracteres em coreano. Quer dizer, quero sempre levar e sofrer. Mas vamos cantar em português. Acho que fica melhor assim.
dizemos todos? Amém. Todos, inclusive o coro, podem se assentar. No culto anterior, a irmã que orou em gratidão pelas ofertas, disse o seguinte, que agradecia a Deus pelo privilégio de poder devolver 10% daquilo que nós ganhamos para o sustento da obra de Deus. Foram essas palavras aproximadamente que ela disse. E é exatamente isto. Nós dizemos sempre as mesmas coisas todo domingo. Porque você ouve todos os dias na televisão o contrário disso. Então, uma vez por semana, é bom você ouvir que nós não damos o dízimo para sermos abençoados. Nós não plantamos semente nenhuma quando damos o dízimo. Nós agradecemos. Não fazemos um negócio com Deus. Não compramos a graça de Deus. Eu vou ofertar, ele vai ver que eu sou um cara bacana, um cara legal, e vai abençoar mais ainda. É isso que você ouve todos os dias, infelizmente, nos programas de televisão. Então, nós temos que aqui, eu e os demais pastores, sempre dizer, não é isso. A nossa motivação não é esta, não pode ser esta. A nossa motivação é tão somente de gratidão, associada a um desejo de participar da pregação do Evangelho, para que essa rude cruz, um dia erigida, possa ser de fato, na vida das pessoas, o meio de Deus a salvar. Como serão as pessoas salvas pela cruz, se não ouvirem esta amável mensagem da cruz? Com essa atitude de gratidão, quando damos nossos dízimos e ofertas, nós procuramos estender a graça de Deus que nos alcançou a pessoas que não foram ainda alcançadas. E nós temos muitos desafios. Quero informar os irmãos que estamos providenciando a tradução do Bom Dia Amigo para o inglês. Surgiu a necessidade não planejada pelo seguinte: a nossa missionária Regina Borges de Paula foi distribuir o Bom Dia Amigo no Porto. A Convenção Batista Carioca tem um ministério com os marinheiros. Tem lá um missionário que nós sustentamos, a nossa convenção, Barman, que é iraniano, mas veio ao Brasil estudar e, enquanto as condições do seu país não permitem liberdade de expressão, ele está aqui, é nosso missionário ali. E ela me ligou de lá, Israel, foi muito bom distribuir. Ah, mas se fosse em inglês, porque os marinheiros falam inglês. Eu disse, Regina, a missão lá dos ingleses deve ter alguma coisa sobre isso. Mas aquilo ficou martelando no meu coração. Uai, por que não podemos, então, traduzir o Bom Dia Amigo, adaptando, evidentemente, porque tem coisas ali que são para o Brasil. Então, um grupo de jovens já começou esse trabalho. Se você tem condições de também entrar na equipe, traduzindo algumas das meditações, 10, 12, 5, 20, pode então mandar um e-mail para mim. O pastor Davi Mateus, que é professor de inglês, coordena a tradução. E estamos em busca agora dos recursos financeiros para a publicação. Não sabemos quando vai sair. O bom, o ótimo seria para a Copa do Mundo, mas é muito em cima, não a produção, mas sobretudo o levantamento dos recursos financeiros para tal. Por que nós fazemos isso? Porque queremos que aqueles marinheiros ouçam sobre a Rude Cruz. Depois pensamos, meus irmãos, naqueles que vêm aos hotéis. O Rio de Janeiro vai estar cheio dos próximos 2 anos de pessoas de fala inglesa. Poderão vir, pegar um Bom Dia Amigo em inglês, não tem nem título ainda, e levar para suas casas, para suas famílias, onde estiverem, e assim poderem ser abençoados por Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e os milhares de estudantes dos cursos de inglês na nossa cidade? Podemos alcançá-los também com a mensagem
da cruz através do bom dia, amigo, no idioma que eles estão aprendendo a ler e a compreender. São desafios que nós temos que aceitar. E quando nós participamos, então, o nosso dízimos e ofertas, permitimos que isso se realize através de nossa igreja, de outras igrejas, da Convenção Batista Carioca, brasileira, junto de missões nacionais, mundiais, aqueles que estão voltados para a pregação da cruz. A grande mensagem da qual nós somos os propagadores. Se nós não pregarmos a cruz, ninguém mais vai pregar. Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem sobre uma igreja na Inglaterra de ateus. Lá não se fala em Deus, porque Deus não existe. Mas tem até ofertório, como vamos ter agora. Só que é para o nosso Deus. Essas pessoas precisam ouvir que existe um Deus. Esse Deus nos amou de tal maneira, como lemos, textuário da Bíblia, que nos enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Essa tarefa, meu irmão, é sua. Essa tarefa, minha irmã, essa missão é sua. Exclusivamente sua. E Deus nos dá muitas oportunidades de anunciá-la e de pregá-la. Então você que, com gratidão, com alegria no coração, trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá então vir aqui. Esses nossos queridos e novos irmãos vão segurar as salvas para que você possa então trazer a sua contribuição. Continue, por favor, ainda por alguns instantes, porque eu quero perguntar se tem alguém entre nós que completou o aniversário de nascimento, de batismo, de casamento, e quer que nós agradeçamos a Deus pela sua vida. Eu convido a vir aqui, que vamos então orar por você, agradecer por sua vida e também pelas ofertas que foram aqui entregues. Parabéns. Assim, é o casal, né? Quantos anos? 5 anos. Estou ficando velho. Nascimento. Parabéns também. Nascimento e etc. Né? Mas hoje, agora é só nascimento, né? Parabéns. Casamento, parabéns. Nascimento, eles falam nascimento. Tem o I aí? Eu nunca vi, mas é coisa de carioca, né? Isso eu não aprendi, não. Eu continuo falando nascimento. O casamento. É casamento. É casamento também.
Ah, ainda bem que não é casamento, não é, né? Só desejo, né? Só desejo, né? Está esperando, né? Alguém entre nós vem ao nosso culto pela primeira vez? Se houver, fique em pé, por favor. Vai receber um abraço nosso aí. Temos muitas pessoas, são muito, muito bem-vindos. Alguns que há muito tempo não vêm, estão voltando hoje, fiquem em pé também, para receber o nosso abraço de igual modo. Muita gente, que alegria! Vem aqui, César. Mateus me ajudou aqui porque eu não tinha percebido, não é? Nosso missionário, você está sozinho? Tá bom, ok. Luiz César Queiroz, lá do Chile. Tempo que tu não vem aqui, hein, rapaz? Faz tempo, hein? Já tem o quê? Uns 2 anos, né? Então tá bem. Veio para a promoção missionária? Não, férias. Férias? Mas já? Depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos já tira férias? Que bom, né? Ainda bem, né? Que bom, César. Que alegria ver você aqui. Tá tudo bem, né? Graças a Deus. Então tá ótimo. Está lá em Iquique ainda. Ainda? Fazendo a obra do Senhor lá. Amém. Muitos frutos? Muitos frutos. É mesmo? Muitos O que está acontecendo lá? A gente teve uma alegria muito grande. Depois de 3 anos, pastor, um projeto chamado Jogada de Crack. Eu, fazendo parte de uma equipe local, não vi a hora de colher os frutos. Mas depois de 3 anos, jogando numa equipe chamada de Velhos Craques. Não tem jeito. O velho, a gente concorda. Agora o craque é mais complicado, né? Mas... E depois de 3 anos, 2, a gente começou a fazer um estudo bíblico na minha casa, um pequeno grupo de estudo dos jogadores que jogam comigo no meu clube. E agora, no final do ano, 2 receberam Jesus na nossa casa, já estão sendo discipulados e encaminhados à igreja. É um trabalho, a gente não imagina, né? O quanto o missionário num lugar diferente da sua cultura semeia a palavra e o fruto às vezes demora tanto tempo. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Totalmente? Total. Totalmente. Vamos ficar em pé, então vamos dar graças a Deus por tudo isso aí, por esse tempo tão enriquecedor, por esses irmãos e irmãs aqui completando aniversário de nascimento, casamento, batismo. É uma alegria muito preciosa para todos nós termos vocês aqui como parte da nossa vida. Chama aqui o Lucas Ribeiro para esta oração de gratidão e nela inclua, Lucas, por favor, também os dízimos e ofertas que foram aqui então apresentados. Senhor Deus, muito obrigado pelos aniversários, pelas datas que as pessoas estão comemorando, por todos os ciclos que as pessoas passam, nascimento, batismo, casamento, que você a cada ano renove no coração das pessoas as suas esperanças, o seu amor. Queria agradecer também pelo dízimo, pela oportunidade de a gente ter como devolver para o seu reino tudo que você dá para a gente, devolver o nosso dinheiro para poder a gente ajudar na causa do reino. Agradecer também pelas pessoas que se converteram lá com Cezinha, que o Senhor acompanhe elas nessa jornada que começa. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Todos podem se sentar. Pode vir aqui dar um abraço no pessoal. É muita gente. Pode vir, pode vir, pode vir. As músicas do Coro Novo Canto nesta noite têm como foco a graça de Jesus. Vamos cantar agora então esta música que diz que Jesus é o nosso glorioso Salvador. E em seguida vamos juntos entoar a nossa
confiança em Deus, a quem nós consagramos as nossas vidas. E vamos rogar a Deus que abençoe aqueles que precisam ou de trabalho, ou de conforto, ou de unidade, ou de paz, enfim, de algum tipo de solução. E vamos continuar com o coro Novo Canto depois, dizendo que é o nosso prazer cantar a graça de Deus. Sempre gosto de repetir isso. A graça de Deus é salvadora, a graça de Deus é confortadora, a graça de Deus é pedagógica, a graça de Deus é libertadora. Às vezes pensamos nela só na dimensão soteriológica, salvadora. É sem dúvida a sua expressão mais profunda e mais universal. Mas conforme os momentos que nós estivermos, precisamos de outras manifestações do glorioso Salvador. Você que vivencia alguma dificuldade, pense naquilo que você vai ouvir e depois cantar. E ter renovada no seu coração a confiança no Deus que pode todas as coisas para a solução de todas as suas dificuldades. Nós temos alegria de consagrar as nossas vidas, inspirados por ela, pelo glorioso Salvador, como ouvimos agora. Você pode ficar em pé, pode vir aqui à frente, e depois o pastor Roberto vai, então, orar, colocando aquilo que nesse momento traz aflição e dor
a sua vida ou a vida de alguém. Li agora no intervalo do culto um assassinato de dimensões familiares dramáticas em nossa cidade. O cineasta Eduardo Coutinho, com uma longa filmografia, ele foi assassinado, e segundo a polícia, pelo seu próprio filho. Isso mexe profundamente com a gente. Claro que há circunstâncias distintas, mas penso que, embora não o conheçamos, eu não conheço, é uma hora de orar pela sua esposa, que está grave, também foi atingida pela violência naquele momento, está em estado grave no hospital. Orar por ela, por sua recuperação, também pelo filho, que também está ferido, para que, sendo essa ou não as características que ainda se vão revelar, Deus também possa agir na vida desses familiares, trazendo discernimento, trazendo conforto, trazendo restauração. Que Deus restaura toda e qualquer situação. Há muitos anos eu preguei um sermão aqui. No primeiro culto eu disse algo. Eu disse que há situações na nossa vida que são irrecuperáveis. No intervalo do culto, uma irmã me chamou e disse: Israel, como é que fica a graça? Eu disse: você está certa. E no segundo culto eu incluí que há situações muito difíceis, mas a graça pode restaurar todas as coisas. A graça restaurou Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Por exemplo, a graça deu a Paulo conforto no seu sofrimento, quando ele tinha um espinho na carne, pelo qual orou que ele fosse retirado. Não foi retirado, mas Deus o confortou, por exemplo. E assim poderíamos enumerar inúmeras situações. Ponha a sua vida no altar da graça. Consagre, separe. E diga que a graça é tudo na sua vida. Essa é a parte que nós podemos fazer. A outra parte, além do nosso desejo, é a restauração que a graça de Jesus pode fazer. Não sei qual é a sua dificuldade. Talvez você já tenha eleito a sua dificuldade como sem solução. Nós humanos somos assim. Mas não há nada em nossa vida, nenhum relacionamento ferido, nenhuma alma machucada, nenhuma mágoa acrisolada em nossa alma. Nada disso é definitivo, mas a graça é. Enquanto nós cantamos, você pode se levantar, pode se ajoelhar, pode vir aqui à frente. Pastor Roberto vai interceder juntamente com você diante do Pai. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas
pois tu és o Deus Criador. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Hoje conosco aqui está então o César, e pela manhã, pastor, eu fiquei muito feliz com um e-mail do Samir e da Roberta, né? Então, ele contando as dificuldades, contando as alegrias e pedindo para que continuemos a orar pelos dois. Eles precisam das nossas orações. Não somente os dois, mas tantos outros missionários também, espalhados pelo mundo. Missionários que nós conhecemos, missionários que são desconhecidos de nós, mas que estão lá pregando o Evangelho. E tenho lá na minha casa, você falou um dia sobre isso, que você seguiu o teu exemplo, né? Tem uma foto dos dois colado lá na geladeira, lá da minha casa. E não tem como eu tomar o meu café da manhã sem olhar para aquela foto. Então, todos os dias, eu me direciono a Deus, pedindo para aqueles dois e aos outros também. Mas aquela foto me faz lembrar dos dois todos os dias. Oremos por eles, para que o Santo Espírito do nosso Deus possa estar dando força, coragem, para que eles possam então prosseguir com este trabalho. Aos doentes também, quantos estão? Mas o Senhor é o Deus da graça, e Ele pode levar a cura para esses nossos irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, com os nossos corações contritos, ó Deus, porque nós somos pequeninos. Nós, ó Deus, não podemos absolutamente nada, mas o Senhor é o nosso Deus, o Deus da graça, o Deus do poder, o Deus da misericórdia, aquele que pode nos tirar de lá do fundo e nos erguer, aquele que pode nos tirar do lodo e nos trazer para a vida. Nós glorificamos o Teu nome porque cremos no Senhor, cremos no Teu poder, cremos na capacidade redentora que há em Cristo Jesus para as nossas vidas. Ó Pai Todo-Poderoso, esses irmãos que aqui estão, cada um, Senhor Deus, com um problema diferente, com uma dificuldade diferente. Não conheço, pastor Israel não conhece, mas o Senhor, que é o nosso pastor, a todos conhece, ó Pai. E é a Ti que nós pedimos, ó Deus, para que Tu possas estar sondando então aos nossos corações, e que Tu possas estar fazendo a Tua vontade na vida de cada irmão aqui presente.
na vida de cada irmão que nos assiste através da internet, na vida de cada irmão, ó Pai, que se encontra no leito de um hospital. Te pedimos, ó Deus, para que Tua graça também, ó Pai, chegue àqueles lares, ó Deus, que estão passando por problemas matrimonial, possam estar passando por problemas com seus filhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Deus, para que a Tua graça também alcance esses lares. Ó Pai, agora, como dito há pouco, essa família que está passando por essa tragédia, ó Pai, te pedimos, ó Deus, para que aqueles que estão vivos, que estão sofrendo, que o Teu Espírito também possa estar ali, ó Deus, levando conforto àquelas pessoas. Nós não os conhecemos, mas o Senhor sabe, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo controla. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela graça redentora, pelo Teu amor por cada um de nós. Queremos, ó Pai, Te agradecer, Te pedir para que ao sairmos da Tua casa nessa noite, possamos sair cheios, Senhor Deus, da alegria do Teu Santo Espírito, possamos sair cheios da alegria, Senhor Deus, do Senhor Jesus em nossos corações, que possamos, ó Pai, encarar os nossos problemas com uma visão diferente, não com a nossa visão, mas com a visão do Senhor, com a visão do Teu Santo Espírito, com a visão da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Onde
Amém. Há pessoas que não têm o menor problema com a Bíblia. Entre essas pessoas, umas não têm problemas porque entenderam a profunda unidade entre o Antigo e o Novo Testamentos. No entanto, entre aquelas que não têm problemas, estão aquelas que não levam a Bíblia a sério. Podem até falar lindas palavras sobre a Bíblia. Podem até dizer que guiam as suas vidas pela Bíblia. Mas não a abrem. Não a leem. É da boca para fora. Claro que essas pessoas não têm nenhuma musculatura espiritual para enfrentar os reveses da vida. Mas entre os leitores da Bíblia, há alguns que têm muitas dificuldades. Uma é relacionar lei, obrigação, norma, exigência, dureza, como vemos sobretudo no Antigo Testamento, com, do outro lado, graça, suavidade, beleza, harmonia, prontidão para abençoar, para restaurar, como encontramos no Novo Testamento. Como se então as duas visões fossem antagônicas, estivessem em contradição. Mas como poderia o Antigo e o Novo Testamento, lei e graça, estar em contradição se vieram da mesma cabeça, a cabeça de Deus? Vê-se então que não são da Bíblia as dificuldades, são nossas as dificuldades. O que fazemos diante das dificuldades? Hoje, nosso programa de rádio, pela manhã, às 7 horas, da Rádio Bandeirantes, eu fiz uma pergunta que eu considerava difícil. Eu avisei no domingo anterior, vai ser uma pergunta difícil. Eu sempre faço perguntas fáceis. E esta foi: qual foi o pai que chorou pelos seus filhos que eram ladrões de gado na Bíblia? Não é uma pergunta muito fácil. É uma pergunta difícil. Você pode pesquisar. E algumas pessoas quiseram responder. Pesquisaram e responderam. Não foram 60, como às vezes acontece, foram 20. Mas foram 20 que buscaram. Por que uma coisa é difícil, vamos deixá-la? Vamos abandoná-la? Se você quer aprender um idioma, uma profissão, mas enquanto dificuldade você desiste? O Antigo Testamento requer de nós um esforço um pouco maior do que o Novo. Mas o Novo não é tão fácil assim também. Porque o Novo nos diz que a nossa salvação não vem por mérito algum ou por algo que nós tenhamos feito, mas vem pela graça de Jesus, como cantamos nesse culto o tempo todo. Todavia, o nosso mundo é o mundo do mérito. Eu não tenho dificuldade de compreender o Novo Testamento, mas tenho dificuldade de aplicar, porque eu estou numa cultura embebida de uma visão da meritocracia. Mas a teologia de Deus é a teologia da graça. Com o Antigo Testamento nós temos dificuldades, mas na compreensão. Estamos falando de um texto cujo primeiro deles possivelmente tem 3.500 anos. Estamos falando das leis, sobretudo, por exemplo, os 10 mandamentos, que tem 3.500 anos. Eu estou lendo agora alguns sonetos, os mais belos sonetos da língua portuguesa. Ganhei esse livro, estou lendo. E li os de Luís Vaz de Camões, meu ídolo, morto em 1524.
gente para ler os sonetos de Camões, decorridos nem 500 anos, no mesmo idioma em que eu falo, escrevo e ouço. Eu, às vezes, tenho que ler várias vezes, porque a rima é completamente diferente da prática de hoje, o ritmo da linguagem, da frase é diferente de nós, e o vocabulário, então, é diferente do nosso. Por isso que o amável Antigo Testamento demanda de nós um esforço adicional. Mas não é difícil, apenas demanda um esforço. Por isso, então, o objetivo que eu já anunciei inúmeras vezes é de levar você a amar o livro de Levítico, porque se você amar o livro de Levítico, você entendeu o Antigo Testamento. Mas se você faz cara feia para o Antigo Testamento, faz cara feia para o livro de Levítico, não entendeu ainda o Antigo Testamento. E quem não entende o Antigo Testamento, não entende o Novo Testamento. Por isso o tema Lei e Graça, em que até então eu disse basicamente duas verdades que quero repeti-las, repisá-las na sua alma. Primeira, as leis, entendidos aqui os mandamentos, tanto os 10 como os demais mandamentos, são meios de graça. São meios pelos quais Deus nos oferece e nos dá a sua graça. A graça não está ausente do Antigo Testamento. Ela está embrulhada de forma diferente. Mas a graça está presente no Antigo Testamento. E uma de suas manifestações é precisamente a lei. Essa verdade gostaria que ficasse bem forte no seu coração. E a segunda é que as leis do Antigo Testamento nos foram dadas para vivermos de modo íntegro. Mas não segundo as leis que eu criei. Porque se eu viver de modo íntegro com aquilo que eu acho certo, eu acho errado, isso vai conflitar com o outro que tem outros padrões de certo e errado. As leis do Antigo Testamento, portanto, são os padrões de Deus universais do que é certo e do que é errado. E quando eu vivo segundo esses mandamentos, eu vivo de modo íntegro. Ninguém é infeliz por praticar os mandamentos do Antigo Testamento. Mas infelicitamos as nossas vidas, desgraçamos as nossas decisões, quando nós olvidamos, deixamos de lado, esquecemos os mandamentos de Deus, meios de graça para vivermos uma vida íntegra. Na noite de hoje eu quero acrescentar mais um elemento nesta cadeia argumentativa, com o objetivo de levar você a amar o livro de Levítico, amando assim o Antigo Testamento. Que é a seguinte frase: os princípios orientam as normas. Aprendi isso com o meu professor e um dia pastor aqui, Darcy Duzilek, que nos mostrava, tanto nas aulas como nas conversas, que nós precisamos enxergar sob as normas, os mandamentos, os princípios de Deus. Diríamos que às vezes temos que pegar uma espanadeira e tirar o pó do tempo destas normas para então enxergarmos os princípios. Vou ilustrar um pouquinho a diferença entre norma e princípio. Durante muitos anos eu fui professor de antropologia cultural em 2 cursos superiores aqui em nossa cidade. E então eu
aprendi um pouquinho, dando essas aulas, sobre o seguinte: todas as culturas têm as suas normas. Algumas, aparentemente, são muito diferentes umas das outras, comparando as culturas em diferentes períodos e nações. No entanto, quando nós pegamos este conjunto de normas e vamos analisando no contexto daquela cultura, nós observamos que, na verdade, aquelas normas são traduções de forma prática, operacional, de princípios. Esses princípios quase sempre são universais. Todas as culturas têm princípios que mais ou menos estão presentes em outras sociedades, em tempos diferentes e lugares distintos. No entanto, quando nós chegamos a essa cultura, nós vemos as normas. E algumas, para nós sempre somos comparadores, são absurdas. Mas quando nós adentramos aquela norma e captamos o seu princípio, nós vemos que não são assim tão absurdas. Lembram-se que eu falei da absurda regra no Antigo Testamento que não se deve cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. A gente lê isso e diz: para que esse negócio aqui? Não estou entendendo nada. Mas se nós estudarmos mais, veremos que, como eu já mencionei, só estou retomando, que os povos vizinhos a Israel, que o livro de Samuel chama de incircuncisos, ou pagãos em alguma tradução, tinham seus vários deuses e tinham as suas superstições. E uma delas era que o leite de cabra era altamente mágico, com um grande condão de fertilidade. Então ele era muito apreciado nos rituais religiosos. Deus diz: não é isso não. Vocês são abençoados pela minha graça e pelo meu poder, não porque façam rituais com leite de cabra. Qual é o princípio presente? Dependam tão somente de Deus e não de mandinga, superstições e magias. Esse é o princípio com o qual estamos de acordo. Embora, de certo modo, para a nossa cultura, essa norma escondeu o princípio. Mas com homens e mulheres de razão, nós vamos pesquisar para perceber, então, qual é este princípio. Vejamos algumas situações, então, do Pentateuco, particularmente do livro de Levítico, tendo em vista sempre nos abençoar e nos chamar a uma vida de integridade, para mostrar, então, que os princípios orientam as normas. Tomemos o caso do sábado. A norma é clara. Como diz o ex-juiz de futebol, hoje comentarista, a regra é clara. Separe o sábado. Para quê? Para adorar. Para descansar. Há um princípio por trás deste mandamento. E o princípio é: todo mundo precisa descansar. O ser humano, a terra e até os animais têm que descansar. Então, separe um dia para descansar. Esse dia é dia de descanso. Esse dia é Shabat. Não é um dia determinado da semana, que em nossa cultura é depois da sexta e antes do domingo. A não compreensão de que por trás dessa instrução tem um princípio tem gerado muitas desnecessárias confusões. Imaginemos, claro que de modo absurdo, que em nosso país uma constituinte nova escrevesse uma Constituição e dissesse o seguinte: todas as empresas têm que separar a terça-feira de cada dia, de cada semana, para o descanso dos seus empregados. Todos trabalharão até segunda, terça vão descansar, começarão na quarta até a próxima segunda.
Mas nós temos a escola bíblica dominical, que não vai poder se reunir, porque os irmãos não estarão aqui, estarão trabalhando. Então não devemos mais realizar cultos aos domingos? Não, que não vai ter ninguém. Vamos fazer na terça-feira. Não vai ser mais escola bíblica dominical, vai ser outra escola bíblica com outro nome, mas vai ser escola bíblica. Mudou o dia, mas o princípio da separação de um dia para o descanso está inalterado. Se nós então entendemos que subjazendo a cada norma há um princípio, compreendemos qual é esse princípio, muitos conflitos aparecem porque são artificiais. Vou dar um segundo exemplo. O sistema sacrificial dos israelitas. Todo aquele que cometer um pecado deve trazer uma oferta proporcional à gravidade do seu pecado, e essa oferta então é sacrificada, se for carne é queimada no altar de Deus, e mediante esse sacrifício o perdão é concedido. Qual é o princípio presente? Todo pecado tem que ser punido, para que então seja reparado. Este é o princípio. Ele terminou com a cruz? Vejamos o que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 9, versos 24 a 28. Temos Bíblias aí na sua frente, você pode tomar por empréstimo uma, sem riscar, essa é a lei, sem levar para casa, essa é a lei. Não tem graça. A graça é você poder ler e deixar aí para o próximo que virá. Essa é a graça. E nem temos para vender também. O texto diz, Hebreus 9, 24. Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, isto é, o Antigo Testamento, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio, com sangue que ele leva lá para a remissão dos pecados. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá, segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Qual é o princípio, portanto, da cruz? É que o salário do pecado é a morte. E essa morte aconteceu. Foi a morte de Jesus. O princípio da reparação, o princípio do perdão se manteve. O modo como isso se realizou no Novo Testamento é radicalmente diferente. Não temos que agora a cada pecado fazer um sacrifício. Jesus já fez o sacrifício definitivo por mim e por você. Se nós não entendermos a lógica do sistema sacrificial do Antigo Testamento, não entendemos a lógica da graça. Eu quero mostrar mais alguns poucos exemplos da importância do sistema sacrificial no contexto do Antigo Testamento, ajudando-nos a perceber, igual modo, tanto a riqueza da lei, como a definitiva manifestação da graça de Deus. Por exemplo, lemos em Levítico 12, 6 a 8, que
quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, a mulher trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, ou mais tarde no templo, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Esta é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. É por isso que nós lemos em Lucas 2, 21 a 24, que Jesus foi ao templo sendo apresentado ao 40º dia, depois de ter sido ao 8º dia circuncidado. Esta aplicação na vida de Jesus mostra apenas que a lei de Deus reflete as qualidades perfeitas de Deus. Os mandamentos de Deus deixam evidentes para nós essas qualidades de Deus. Por isso, após alguns mandamentos, ele sempre diz: eu sou o Senhor. Vejamos um exemplo. Levítico 19, 16 e 17. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Ponto. Eu sou o Senhor. Ou seja, eu, Deus, sou o fundamento. Eu sou a possibilidade de você realizar isso, porque por você, você sabe que você é maledicente mesmo. Mas, pela santidade de Deus, revelada na lei que nos deixou, nós podemos viver de um modo íntegro, que é o objetivo, então, da lei. A pergunta é a seguinte: precisamos nós de obedecer à lei para sermos salvos? E a resposta é não, absolutamente não. E Paulo grita a plenos pulmões, Efésios 2, 8 a 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, não vem pela obediência à lei, que é uma forma de obra, para que ninguém se glorie. Escreveu um autor com muita felicidade que a única contribuição que nós demos para a salvação foi termos pecado. Um pouquinho de imaginação. Se nós tivéssemos pecado, se nós não tivéssemos pecado, não haveria lei. Não haveria os 10 mandamentos. Se nós não tivéssemos pecado, não haveria a cruz. Se nós não tivéssemos pecado, não haveria salvação. Porque não estaríamos perdidos. Não estaríamos afastados da glória de Deus. Estaríamos em comunhão com Ele na imagem do jardim do Éden. Mas quando nós pecamos, nós, os que vieram antes de nós, isso levou o amor de Deus a pensar numa solução. Nós lemos no começo desse culto qual é essa solução. Ele enviou o seu único filho para, morrendo em nosso lugar, nos dar a vida eterna, fazendo um sacrifício único e irrepetível, esperando de nós apenas que tenhamos fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, para que esse sacrifício feito na história se torne história das nossas próprias vidas. Podemos rejeitar a oferta da graça, e muitos o fazem. Podemos aceitar a oferta da graça. Alguns aqui já aceitaram, e outros ainda podem aceitá-la hoje. Nosso único passo é dizer: eu quero. Algumas vezes, alguns enfermos
foram encontrados por Jesus nas mais diferentes situações. E Jesus se voltava para esses e perguntava: você quer ficar sarado? E alguns diziam: quero. A um desses que disse quero, ele disse: então, vem para cá. Tocou nele e ele ficou curado. Mas imaginemos que aquela pessoa dissesse: não, eu não quero. E alguns disseram, possivelmente, eu não quero. Continuaram na sua enfermidade e na sua dor. É por isso aquele magistral versículo de Apocalipse que diz, Jesus então, essas palavras: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, cear e fazer morada com você. A grandeza da graça, em sua magnífica sublimidade, não nos força a aceitar o melhor presente possível, que é a graça de Jesus. Vamos cantar agora então este hino que fala que a graça de Jesus é uma graça preciosa. E o autor então, do alto de sua própria experiência, John Newton, cuja história já contei na vez anterior que esse hino cantamos, resume de modo muito claro, cristalino, o que essa graça faz. Esse hino é cantado agora como um convite àqueles que, já tendo recebido a graça, a vivermos no compasso desta graça. Aqueles que têm escutado e escutaram hoje sobre essa graça como uma providência de Deus para restabelecer a nossa comunhão com Ele, podem pensar e dizer: eu ouço Jesus batendo à porta do meu coração. Eu vou abrir. Eu quero que essa graça entre. É um hino que diz: deixe a luz do céu entrar. Abra a porta do seu coração. Deixe a luz do céu entrar. Cantaremos assentados esta exaltação poética. Enquanto nós cantamos, eu descerei um pouco. E se você, tendo ouvido a palavra da graça, o anúncio da graça, tendo escutado através do coro com tão expressivas e firmes palavras sobre a graça, entende que esta é a noite de dizer sim à graça de Jesus. Quero lhe convidar a se levantar, estar ao meu lado. Não vou falar mais nenhuma vez, não vou lhe fazer nenhuma pergunta, vou apenas orar por você. Quem sabe seja esta noite mais importante da sua vida. Porque aquele dia, seja manhã, tarde ou noite ou madrugada, em que dizemos sim a Jesus, é o dia mais precioso das nossas vidas, em que toda a história do Antigo e do Novo Testamento são fundidos no meu coração por meio de uma decisão. Esse é o convite da preciosa graça de Jesus. Deus
essa última estrofe tem muito a ver com o Antigo Testamento. Porque tudo tem a ver com o poder libertador de Deus. Porque, de certo modo, registra as tantas vezes, incontáveis vezes no Antigo Testamento, em que Deus se pôs em ação e livrou o seu povo de perigos mil. Também se aplica na vida de John Newton, quando marujava pelos mares. E se aplica às nossas vidas, é a dimensão salvadora da graça de Jesus. Portanto, o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade e nos mostram o poder de Deus como graça manifestando-se nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, como tem abençoado tantas pessoas aqui, a amar a Bíblia toda. O Novo Testamento que todos amamos e o Antigo Testamento que todos devemos amar. Vamos então orar. Vou convidar para essa oração o pastor Dinê René Lota Filho. O nome não é bem esse não, é quase esse. Vem aqui Dininho, como a gente o conhece. Hoje tivemos aqui então a oportunidade de pensar em alguns missionários. Preciso achar o microfone que está por algum lugar. Está aqui. Então, preciso falar sobre ele um pouquinho. Chega aqui mais perto, assim eu fico mais magro do que você. Dinê, ou Dininho, é filho do pastor Dinê. Antigo, né? Se ele ouvir isso, estamos em dificuldade, né? Antigo pastor Dinê René Lota, que foi meu colega no Seminário do Sul, de classe. E então o Dinê, seu filho, também se preparou para a obra do pastorado e agora está uma nova perspectiva na sua vida. Fale um pouquinho sobre seu momento antes da sua oração. Eu quero apresentar a minha esposa, a Rose, e a minha filha, Ana Clara. Isso. Porque elas são parte Podem de vir mim. aqui também, se for possível, se não for muito transtornante. Nós estivemos 6 anos em Manaus. Eu trabalhei como pastor adjunto na primeira igreja batista. Oi, Nancy, tudo bom? Estive trabalhando ali, auxiliando o pastor Norton Hiker Lages, aprendendo, sendo amadurecido no Senhor, em todas as questões da vida. Foi ali que Papai do Céu nos deu essa preciosidade, que é a Ana Clara, que está com 2 anos. E o Senhor já há bastante tempo já tinha falado conosco a respeito de chamado missionário, tanto para mim quanto para a Rose. Nós nos conhecemos num projeto missionário em Portugal e Espanha, e o Senhor nos chamou para Portugal e aprovou o Senhor dizer que este era o momento. Então nós nos apresentamos à Junta de Missões Mundiais e estamos chegando para o processo de treinamento e posteriormente envio ao campo. Em Portugal? Em Portugal. Agora, Dineu, eu estou preocupado com o Amazonas, porque o pastor Jorge Max também está deixando lá aquela grande igreja para também para o campo missionário. Ele vai para onde? Qual é a ideia? Ele vai para Portugal também. E tem mais um que vai para Portugal, está ali atrás, pastor Gutenberg e sua esposa. Vem aqui, Gutenberg. Somos em 3 até agora, né? Sem saber, o pastor Roberto, na sua oração intercessória, lembrou desse nosso compromisso, essa nossa paixão pela obra missionária. E temos aqui hoje, então, o nosso culto, a participação desses nossos missionários. Então, Deus abençoe vocês aqui na formação e depois, então, no envio. Vamos ficar em pé, então. Pastor Dinê vai orar agora, então, desejando para nós uma semana abençoada no compasso da graça de Deus, na compreensão da palavra dele e na apropriação dessa graça nas nossas vidas. Oremos então. Louvado e bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Louvado seja Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso. Louvado sejas, ó Pai, pela graça com a qual nos salvas,
nos redimes do pecado, nos tiras, Senhor, da certeza do inferno para a maravilha do céu. Louvado seja o teu santo e bendito Espírito que nos conduz nos teus caminhos, que nos leva a maior comunhão contigo, a entendermos a cada dia o teu caráter, os teus princípios e a fazê-los também princípios nossos. Te louvamos, Senhor, porque a tua igreja, espalhada pelo mundo, até hoje tem vivido por causa da tua graça. Porque a tua graça nos basta. Ela, além de nos salvar, ela nos sustenta e ela nos dá a razão de futuro. E nós te louvamos, Senhor. E todas as palavras do nosso vocabulário não seriam suficientes para expressarmos a gratidão por tão grande salvação que tu nos deste. Que o teu Santo Espírito continue operando no coração de cada um que está aqui. Daqueles que, tendo ouvido a respeito da tua graça, ainda não se decidiram, mas que o teu Espírito Santo faça a obra nos seus corações. Amém, Senhor. E que no momento oportuno eles possam tomar a sua decisão, aceitando essa graça salvadora, redentora, Senhor. Nós te pedimos por esta igreja e por tantas outras, Senhor, que ao redor deste país e do mundo louvam o teu nome e proclamam a tua palavra neste dia e em outros, Senhor. Que a tua graça seja a motivação para todas essas coisas e que ela seja louvada, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. E vou pedir então ao pastor Gutenberg para então desimpetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e que as doces e benditas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus então nos abençoe, uma boa semana para todos. A cada dia da semana temos uma atividade aqui para você participar.